Imagina a seguinte cena. Um cineasta independente, depois de meses editando um documentário fascinante, precisa de uma trilha sonora épica para a cena final. A clássica busca de última hora por uma música perfeita. Exatamente. O orçamento está super apertado, então a pessoa pensa rápido, procura por algo clássico, digamos a Nona Sinfonia de Beethoven. A lógica imediata é, bom, Beethoven morreu há quase 200 anos. Logo, é de domínio público? Certo. É livre. Tipo, a pessoa baixa um arquivo de áudio cristalino, joga na linha do tempo do vídeo, finaliza a edição e faz o upload na plataforma de vídeos, achando que tá tudo certo. Mas a gente sabe que a realidade digital não perdoa. Nossa, não mesmo. Na manhã seguinte, acorda com um aviso vermelho gigantesco na tela. O vídeo foi bloqueado mundialmente por violação de direitos autorais. O canal inteiro tomou um strike e a monetização foi suspensa indefinidamente. E a confusão mental que isso gera é instantânea. Pois é. Como alguém pode ser processado por usar uma música de um compositor que faleceu, sabe, no século XIX? Essa é, de longe, a armadilha mais perigosa e subestimada no mercado criativo atual. Existe uma suposição muito perigosa de que o domínio público é uma espécie de terra sem lei. Um depósito gratuito gigante. Exato. Um depósito de onde se pode extrair qualquer coisa sem nenhum critério. Mas o que esse cineasta hipotético não percebeu é que ele confundiu a composição abstrata com o produto físico e tecnológico criado a partir dela. Ah, isso muda tudo. Muda completamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, compreender o domínio público não é apenas uma questão de evitar desastres judiciais como esse bloqueio. É entender a própria estrutura de como a continuidade cultural da humanidade é financiada, protegida e, claro, repassada de geração em geração. Com certeza. Nossa fonte de hoje é um documento incrivelmente detalhado que desmonta esse mito da terra de ninguém. O material revela que o domínio público não é o fim da linha para o valor comercial de uma obra. Muito pelo contrário, né? Sim, é na verdade uma das ferramentas estratégicas mais lucrativas disponíveis para criadores contemporâneos. Certo, vamos desempacotar isso, porque a nossa missão aqui neste mergulho profundo não é só alertar sobre processos ou dar umas notícias, mas revelar essa mina de ouro invisível. Uma mina que muitos ignoram por puro desconhecimento. Exato, e para que quem nos acompanha consiga explorar esse território sem cair nas armadilhas, a gente precisa entender as engrenagens da lei. O documento que estamos analisando hoje foca na regra base. Aquela que é muito comum no Brasil e em vários outros países. Isso, a famosa regra dos 70 anos. A teoria diz que os direitos patrimoniais de uma obra expiram 70 anos após o falecimento do seu autor. Mas tem um detalhe cronológico super específico aí, não tem? Tem sim, especificamente a partir do primeiro dia de janeiro do ano seguinte ao 70º aniversário da morte. As portas se abrem e a obra está livre. O conceito de livre no aspecto patrimonial carrega um peso enorme. Significa que a sociedade não tem mais aquela obrigação legal de pedir autorização a herdeiros, fundações ou editoras musicais para explorar aquela criação. A obra entra no que chamam de repertório comum, certo? Exatamente. A partir desse momento cronológico que você mencionou, qualquer pessoa tem o direito de reproduzir a partitura, executar a música publicamente, adaptar a melodia para novos ritmos ou até comercializar essas novas versões. Tudo isso sem a obrigação de pagar direitos autorais sobre a composição original. Isso mesmo. A criação deixa de ser um monopólio privado e passa a pertencer a todos. Mas espera um pouco, se o monopólio acabou, por que o nosso cineasta, lá do início da nossa investigação, tomou um strike tão violento? Aí é que está o pulo do gato. Porque, olha, Beethoven morreu em 1827. Já se passaram muito mais do que 70 anos. Se os herdeiros dele não têm mais direito a receber nenhum centavo e a partitura pertence à humanidade, que diferença faz qual arquivo de áudio eu baixo da internet? Faz toda a diferença do mundo. É isso que eu não entendo. Por que não posso simplesmente usar aquela gravação impecável que encontrei de graça num site qualquer? Porque o que gera o bloqueio não é a melodia que Beethoven escreveu no papel, mas sim o trabalho braçal e tecnológico de quem transformou aquela partitura em som nos dias de hoje. Ah, a execução em si. Exato. A fonte deixa isso cristalino ao separar a obra da gravação, que a indústria chama tecnicamente de fonograma. A obra é a abstração.
São as notas no papel, aquela sequência matemática de acordes que estava lá na cabeça do compositor. E essa abstração é livre. Essa abstração é livre. Mas o fonograma é um produto. Imagine que, digamos, em 2022, uma orquestra sinfônica lá em Londres decidiu gravar essa sinfonia exata. Eles tiveram que alugar um teatro com uma acústica perfeita. Que não deve ser nada barato. Com certeza não. Contrataram um maestro renomado, 80 músicos de elite, engenheiros de som de altíssimo nível e, claro, usaram microfones que custam dezenas de milhares de dólares. Nossa, é uma operação gigantesca. E depois ainda passaram semanas no estúdio fazendo toda a parte de mixagem e masterização. Então, todo esse esforço moderno, essa montanha de dinheiro e talento, cria uma nova camada de proteção legal em cima de uma obra antiga. Perfeitamente. O papel escrito pelo Beethoven está livre, mas a onda sonora captada por aqueles microfones caríssimos pertence exclusivamente a quem pagou pela gravação. O mecanismo é exatamente esse. Todo esse investimento de tempo, talento e dinheiro gera o que nós chamamos de direitos conexos sobre aquele fonograma específico. Direitos conexos? Entendi. O áudio resultante é protegido de forma rigorosa, geralmente por mais 70 anos a partir do momento em que foi fixado, ou seja, gravado. Isso levanta uma questão importante. Qual? Porque as pessoas continuam cometendo esse mesmo erro diariamente nas redes sociais. É uma boa pergunta, porque acontece o tempo todo. A resposta está na fricção invisível do meio digital. Na internet, tudo é reduzido a um simples arquivo MP3 ou WAV. Quem clica em baixar não vê a orquestra, não vê o estúdio caro, não vê o engenheiro de som trabalhando de madrugada. Nossa, é verdade. A pessoa vê apenas o nome de um compositor clássico escrito no arquivo e assume que todo aquele pacote acústico incrível também está isento de direitos. É um atalho mental que custa muito caro. Então, o que tudo isso significa? É como se... tenta visualizar isso comigo. É como se estivéssemos falando da planta arquitetônica de uma casa histórica pública. Gostei da analogia. A planta desenhada no papel, as dimensões, a ideia original da casa, bom, isso pertence a todos. Qualquer um pode olhar para a planta na biblioteca pública e tentar construir a sua própria versão no seu terreno. Exatamente. O desenho é público. Mas a pessoa não pode invadir um terreno particular onde um construtor acabou de erguer aquela casa do zero, com os próprios tijolos, argamassa e o cimento dele, e simplesmente decidir morar lá de graça, alegando que a planta é de domínio público né. Essa é a separação entre o projeto e a execução material, que é a chave de tudo. Quem constrói a casa usando a planta de domínio público é dono exclusivo daqueles tijolos. E esse conceito nos leva diretamente para uma outra camada de complexidade do labirinto dos direitos que o nosso documento base aborda. Qual seria essa camada? Os direitos morais. Porque mesmo quando alguém decide ser o construtor da sua metáfora e ir para o estúdio criar sua própria gravação do zero, tocando todos os instrumentos sozinho, a lei não permite que essa pessoa ignore o passado daquela obra. Os direitos morais. O texto da fonte entra fundo nisso, eu lembro. Aparentemente, a regra de não precisar pagar os direitos patrimoniais não apaga de jeito nenhum a paternidade da obra. Nunca. O autor não pode ser simplesmente apagado ou esquecido só porque o prazo de proteção financeira do bolso dele expirou. Isso é super importante de frisar para quem está ouvindo. A legislação de países como o Brasil, por exemplo, trata esses direitos morais como inalienáveis e perpétuos, não é, Sam? Sim, perpétuos. Isso tem um impacto profundo na prática diária. Mesmo que a obra seja 100% gratuita para uso comercial, quem faz uma nova versão carrega obrigações inegociáveis. Tipo dar o crédito certinho. Exato. O crédito ao autor original deve ser dado de forma explícita e clara. A paternidade histórica é completamente intocável. E vai além disso, existe o direito à integridade da obra. Integridade. Como assim? Uma composição clássica de domínio público não pode ser alterada, mutilada ou associada a um contexto de forma que prejudique a honra, a reputação ou o legado do autor original. Caramba, então não é só fazer qualquer coisa. O domínio público afeta a parte financeira, mas não anula o respeito histórico pela criação. Perfeito. Afeta o bolso, mas exige respeito. Eu fico pensando de novo naquele arquiteto da nossa metáfora da casa. Se a planta é pública, mas ele decide criar um anexo ultramoderno, todo de vidro e metal torto, sei lá, colado na estrutura original.
A fonte diz que quando músicos pegam obras antigas e criam algo novo por cima, eles ganham proteção sobre essa novidade. É o conceito de obra derivada. Então, a pessoa que faz o novo arranjo, que adiciona uma ponte nova, uma harmonia completamente diferente, inusitada, ela não vira autora da música original, claro, mas ela ganha direitos de autoria sobre a adaptação, correto? Correto. O mercado de adaptações funciona inteiramente sobre a lógica da parcela de inovação. Parcela de inovação, achei chique. É um termo preciso. Quando o arranjador insere uma nova progressão de acordes sobre uma melodia clássica muito conhecida, ou altera significativamente a métrica e o andamento, ele aplicou um esforço intelectual inédito ali. Ele suou a camisa para criar algo que não existia. E a lei reconhece e protege esse esforço. A melodia base de séculos atrás continua disponível para o resto do planeta usar como quiser. Qualquer um pode pegar a mesma cantiga, mas aquele arranjo específico com aquelas harmonias modernas adicionadas torna-se uma obra derivada protegida. Entendi. E pelo que lemos, isso é o que sustenta financeiramente setores gigantescos, né? Setores inteiros da música instrumental e erudita vivem disso. Corais contemporâneos e grandes orquestras registram e monetizam arranjos complexos de cantigas folclóricas e hinos antigos o tempo todo. Esse sistema protege a raiz histórica da composição, enquanto cria um baita incentivo econômico para a inovação criativa no presente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque essa engrenagem toda de criar novos arranjos super protegidos em cima de obras antigas gera um efeito colateral um pouco caótico na internet. Muito caótico. É o que o documento base chama de armadilha dos falsos domínios. Para quem está lá, desesperadamente procurando música gratuita em bancos de áudio online de madrugada, isso é um campo minado gigantesco. O grande perigo dos bancos de áudio que não têm uma curadoria rigorosa é que eles se aproveitam da ingenuidade dos usuários para gerar tráfego e cliques rápidos. Como uma isca. Exato. Um site suspeito pode ter uma categoria gigante rotulada piscando como domínio público, cheia de músicas tradicionais. O problema é que a tecnologia de reconhecimento do YouTube ou de outras plataformas, o temido algoritmo de Content ID, O terror dos criadores de conteúdo. ele mesmo. Esse algoritmo não sabe ler partituras abstratas no papel. Ele não analisa a história da música. O algoritmo analisa puramente a assinatura acústica, as frequências e o formato da onda sonora do arquivo de áudio que foi feito o upload. E é aí que o desastre acontece, né? A pessoa baixa uma música folclórica rotulada bonitinha como domínio público num site estranho. Ela pensa, é uma música tradicional do interior. Ninguém é dono disso. É do povo. Um pensamento lógico, mas fatal nesse caso. Fatal. Mas o algoritmo detecta que aquelas frequências exatas batem com um arranjo moderno que um artista famoso ou um estúdio registrou no ano passado. E o site simplesmente mentiu ou ignorou completamente que a gravação tinha direitos conexos ativos. E a bomba explode na mão de quem fez o upload do vídeo achando que estava tudo bem. A responsabilidade e o prejuízo financeiro recaem totalmente sobre quem usou o arquivo, e não sobre o site obscuro que hospedou o botão de download. A responsabilização do usuário final é a norma absoluta nas plataformas digitais hoje. A regra de ouro que a gente precisa deixar clara para a nossa audiência é que o domínio público exige investigação ativa. Nunca, jamais presunção. Presumir é pedir para ter dores de cabeça. E o documento nos traz outras complicações surpreendentes que mostram como essa presunção é perigosa. Veja o caso de traduções literárias, por exemplo. As traduções são um mundo à parte na nossa análise. Sim. Obras de autores franceses ou romances russos imensos do século XIX estão, em sua essência original, em domínio público. A história base e os personagens criados são livres. No entanto, traduzir não é um mero processo mecânico de substituir palavras uma por uma usando um dicionário. Claro que não. As palavras não têm uma correspondência exata e matemática de um idioma para o outro. Traduzir um poema, por exemplo, requer recriar o ritmo, a rima, a intenção, o sentimento que o autor queria passar. É quase como compor a obra de novo em outra língua. A lei enxerga dessa mesma forma, não é? Exatamente dessa forma. A tradução é considerada pela lei como uma obra derivada, justamente porque exige um alto nível de interpretação, uma profunda adaptação cultural e várias escolhas artísticas. Faz todo sentido. Portanto, é tradução impecável daquele romance russo centenário.
feita por um tradutor brasileiro na década de 90, digamos, possui direitos autorais integrais sobre aquela versão específica em português. Ou seja, o texto original em russo é livre. A pessoa pode ir lá e traduzir do zero se quiser. Isso. Mas se alguém simplesmente copiar a tradução pronta daquele profissional específico sem pagar os direitos devidos para a editora ou para o tradutor, estará cometendo uma infração grave. E pelo que entendi da nossa fonte, o mesmo rigor investigativo precisa ser aplicado ao folclore. Omitir o nome de um autor e chamar de música tradicional do norte não dissolve magicamente os direitos de quem gravou. De forma alguma. E pode haver legislações de património cultural e material de um país específico protegendo aquele canto ancestral. O pensamento crítico diante do conceito de gratuito é a única blindagem real contra surpresas judiciais. O nível de investigação que a fonte sugere é quase o trabalho de um detetive particular, né? Analisar datas de falecimento em enciclopédias, conferir registros locais de direitos, verificar quem fez o arranjo, quem fez a tradução. Dá trabalho, não vou mentir. Pode parecer bem exaustivo, mas toda essa precaução pavimenta o caminho para a parte do documento que eu, pessoalmente, achei mais impressionante. A parte da monetização pura. Exato. Quando a gente entende e desvia de todas essas armadilhas que discutimos, o domínio público se revela não como um problema, mas como uma vantagem competitiva brutal no mercado. Porque hoje, a fome por conteúdo e música nas redes sociais, em vídeos corporativos e em outras mídias é praticamente infinita. E toda essa engrenagem constante de comunicação demanda trilha sonora 100% segura. Ninguém quer arriscar uma campanha milionária com uma música incerta. O que estamos observando no mercado atual, e a fonte detalha isso muito bem, é uma mudança estratégica na produção de catálogos musicais, não é? Sim, o material destaca que produtoras espertas e estúdios modernos estão percebendo que depender do licenciamento tradicional de música de terceiros, com taxas altíssimas e contratos temporários de 6 meses ou 1 ano, simplesmente estrangula os orçamentos das campanhas. Fica insustentável a longo prazo. E a solução que muitos estão adotando é a construção de um catálogo proprietário fechado, financiado internamente. Usando a sua analogia anterior, a pessoa não aluga mais a casa dos outros. Ela constrói um bairro inteiro, enorme, só com casas que seguem aquelas plantas em domínio público. Entra em estúdio com os próprios músicos contratados, grava dezenas de músicas clássicas ou tradicionais com arranjos modernos super bem produzidos e se torna o dono absoluto daquelas gravações. Ele controla 100% do bolo comercial. E como a partitura que serviu de base estrutural era livre desde o início, ele não precisa dividir nem um único centavo dos lucros de direitos de composição com os herdeiros de ninguém lá na Europa. A partir daí, se um grande comercial de televisão quiser usar aquela trilha maravilhosa que remete a uma obra clássica famosa, quem cobra a gorda taxa de sincronização é esse produtor. E o melhor, ele garante para a marca grande que a agência de publicidade não vai sofrer nenhum processo ou strike surpresa no YouTube. A tranquilidade jurídica tem um valor imenso no mercado. O fascinante aqui é a alteração completa da matemática financeira na base da produção. O custo do licenciamento inicial da composição, que normalmente inviabiliza produções de médio porte porque consome o orçamento todo, é reduzido a zero. A zero. O produtor só tem os custos operacionais de aluguel de estúdio e pagamento dos músicos de sessão. E o mais interessante é que todas as frentes de monetização continuam ativas e fluindo inteiramente para quem financiou a nova gravação. Ou seja, a receita que vem das plataformas de áudio por streaming. O licenciamento direto e caro para o mercado audiovisual. E até a execução pública em rádios e shoppings. Tudo converge direto para o bolso do detentor do novo fonograma. É um modelo de negócios extremamente inteligente e blindado. E se essa criação de catálogo já parece incrivelmente inteligente, a fonte cita uma tática que é um verdadeiro hack criativo, na minha opinião. A estratégia de musicar obras literárias em domínio público. Essa parte do documento é brilhante. A ideia de pegar textos históricos importantes, cantos populares antigos ou principalmente poemas épicos. Textos que já estão cristalizados no domínio público há décadas, cujas palavras são de uso completamente livre para qualquer um. A fusão cuidadosa da literatura clássica livre com a produção musical contemporânea é, sem dúvida, uma das abordagens mais subutilizadas e potentes da indústria criativa atual. Como funciona isso na prática para quem nos ouve?
Imagine o valor cultural imbuído em um poema do século XIX. As rimas já foram testadas pelo tempo e aprovadas por gerações. A métrica possui uma força emocional intrínseca e o autor original tem um peso histórico inegável. Já vem com pedigree. Exatamente. Ao pegar essas palavras poderosas e compor uma melodia inédita no violão ou no piano para acompanhar o texto cantado, cria-se uma propriedade intelectual inteiramente nova. Gente, isso parece um superpoder. Pensa comigo, um produtor de música eletrônica, por exemplo, pode pegar um poema super denso e dramático de um autor genial que faleceu há mais de 100 anos. Ele adiciona uma batida moderna, uns sintetizadores pesados e um baixo marcante e grava uma cantora pop interpretando aquele texto antigo com uma melodia super contemporânea. E o resultado costuma ser fantástico e único. Pelo que as nossas fontes detalham, o produtor vai até o escritório de direitos autorais do seu país e registra essa obra como uma composição inédita. Ele passa a ser o único dono da parte musical, gerando lucro comercial pesado com uma letra que tem um peso cultural gigantesco, mas que teve custo zero de licenciamento. É uma alavancagem de valor assustadora. É como trazer um gênio literário do passado em uma máquina do tempo, sentar ele no estúdio como letrista principal do seu novo álbum, mas sem precisar assinar um contrato milionário de divisão de royalties com ele. A ausência de um parceiro exigindo metade dos ganhos multiplicaria o valor da música para quem precisa sincronizar isso num filme ou num comercial, certo? O impacto comercial é muito direto e mensurável. Quando uma agência de publicidade tenta licenciar uma música famosa atual que toca nas rádios, ela precisa negociar a liberação e pagar taxas altíssimas, tanto para o dono da gravação, a gravadora, quanto para todos os compositores e letristas envolvidos. E a gente sabe que hoje em dia um hit pop tem uns 10 compositores diferentes. E cada um precisa dizer sim. Esse processo é moroso, burocrático e extremamente caro. Mas, ao criar uma música original usando uma letra de domínio público, o produtor se apresenta ao mercado audiovisual como o único ponto de contato. Ele é o dono do pacote completo. A agência negocia apenas com ele, paga apenas a ele, o produtor oferece segurança jurídica total e muita agilidade, tornando aquela faixa altamente atrativa para sincronização rápida em filmes, jogos de videogame e grandes anúncios de TV. O texto de séculos passados torna-se, na verdade, o alicerce para um ativo comercial altamente competitivo hoje. Caramba, nós passamos por muitas camadas espessas na nossa investigação de hoje. Desconstruímos a ilusão de que as velhas composições são lixo cultural descartável ou que são gratuitas em todas as suas formas e formatos. Foi um mergulho necessário nas regras invisíveis do mercado. Com certeza. Nós entendemos a diferença fundamental entre as notas escritas no papel e a gravação física que o microfone capta num estúdio. Vimos que o algoritmo frio das plataformas julga a onda sonora e não a partitura, o que derruba muita gente bem intencionada que baixa conteúdo em sites que vendem gato por lebre. A armadilha do falso domínio público que discutimos. Isso! E, acima de tudo, navegamos por essas táticas criativas brilhantes de pegar poemas geniais e melodias ancestrais para gerar lucro moderno e controle absoluto sobre os novos fonogramas. A essência de toda essa nossa análise de hoje mostra que o domínio público não é um cemitério de obras, mas sim o solo mais fértil onde a liberdade criativa se encontra com o pragmatismo econômico. Uma combinação poderosa. Muito. Para qualquer pessoa que lide com cultura hoje, seja um editor de vídeos freelance, um grande produtor musical ou mesmo alguém que só consome documentários e entretenimento na internet e quer entender como as coisas funcionam. Enxergar a complexidade invisível por trás das músicas que chegam aos nossos ouvidos altera profundamente nossa percepção de valor. A gente passa a valorizar muito mais o que escuta. Não se trata apenas de decorar regras restritivas para não ser processado, mas do mapeamento inteligente de oportunidades de longo prazo para quem cria. Com certeza. Aquele baú lá no começo da nossa conversa, que a gente imagina esquecido e cheio de traças no fundo de um porão úmido, na verdade é um reator nuclear de matéria-prima criativa. Uma excelente imagem. A energia lá dentro é absurdamente poderosa. Só precisa do maquinário certo, legalizado e atualizado para ser convertida em luz e, claro, em receita. E já que falamos sobre maquinário e inovação tecnológica constante,
Existe uma ramificação de toda essa mecânica legal impressionante que ainda não está escrita nos livros antigos que analisamos, mas que já está batendo com muita força nas portas dos tribunais do mundo todo hoje. Ai, meu Deus, lá vem polêmica. Qual é a nova fronteira? Nós exploramos exaustivamente aqui o que acontece quando os seres humanos criam obras derivadas no estúdio ou gravam materiais que já perderam a proteção patrimonial. Mas as regras atuais, as que conhecemos, não prevêem a escala não humana. Escala não humana. Você está falando de inteligência artificial. Exatamente, pense nisso. O que acontece hoje se uma inteligência artificial for alimentada e treinada exclusivamente com terabytes de áudio e partituras de domínio público para gerar milhares de novos arranjos perfeitos por segundo de forma totalmente autônoma? Nossa, o volume seria infinito. A lei atual diz que o esforço intelectual humano na adaptação é protegido. Então, quem seria o dono dessa nova sinfonia épica gerada por um algoritmo? É uma excelente pergunta. Seria o engenheiro de software que programou os caminhos da inteligência artificial lá no Vale do Silício? Seria o usuário comum que apenas digitou o comando ou o prompt de texto no computador de casa? Ou será que tem uma terceira opção? Ou será que o fato de ter sido gerado por uma máquina fria anula totalmente o conceito de autoria, fazendo com que esse novo arranjo maravilhoso simplesmente caia de forma imediata e automática de volta no poço do domínio público? Uau! Que curto-circuito mental no finalzinho. A máquina engole o domínio público e cospe o que de volta. Um novo monopólio de direitos para uma corporação de tecnologia ou apenas mais domínio público gratuito para a sociedade? É o grande dilema da nossa era. Essa questão derruba completamente o tabuleiro de xadrez da lei de direitos autorais que usamos confortavelmente nos últimos 2 séculos. E é exatamente por isso que fica essa pulga atrás da orelha gigante para todos que nos acompanharem continuarem explorando, refletindo e principalmente prestando atenção em como o passado e o futuro não param de colidir bem na nossa frente. O debate está apenas começando. E nós estaremos aqui para acompanhar. Para quem ficou conosco até agora, continuem curiosos, continuem investigando o porquê de cada regra invisível do nosso mundo. E até a próxima investigação.